Você já se sentiu completamente sobrecarregado, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros e você tivesse que tomar decisões importantes no meio desse caos? A pressão se acumulando, a mente turvada por uma tempestade de pensamentos e o coração batendo mais rápido, como se não houvesse saída. Todos nós já passamos por isso em algum momento. Seja em uma reunião decisiva no trabalho, no meio de um projeto importante, ou até mesmo em uma situação pessoal desafiadora. E a pergunta que surge é: como manter a calma quando tudo parece estar desmoronando ao nosso redor? Imagine poder lidar com esses momentos de maneira diferente, sem ser consumido pela ansiedade ou pela raiva, sem deixar que as emoções tomem conta de suas decisões. E se eu te dissesse que você pode aprender a controlar suas emoções, a manter o foco e a clareza, mesmo quando as coisas ficam realmente difíceis? Neste vídeo, vou te ensinar técnicas científicas e práticas baseadas no estoicismo para controlar suas emoções e garantir que você tome decisões racionais, mesmo nas situações mais intensas. Você vai aprender a usar o poder do estoicismo para transformar o estresse em uma ferramenta de crescimento. Não é sobre negar os sentimentos ou ignorar a pressão, mas sim aprender a agir com racionalidade e serenidade, mesmo sob as circunstâncias mais desafiadoras. As técnicas que você vai conhecer aqui são simples, mas poderosas, e são usadas por grandes líderes e pensadores ao longo da história para tomar decisões claras, mesmo nos momentos mais críticos. Vamos explorar como as lições de antigos filósofos estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, podem ser aplicadas no seu dia a dia, ajudando você a entender o que realmente está sob seu controle e o que não está. Você vai aprender a criar uma mente mais forte e equilibrada, que não se deixa abalar facilmente pelas turbulências da vida. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como lidar com a pressão, o estresse e a ansiedade de forma eficaz e produtiva. Eu sei que quando estamos em situações de alta pressão, a tendência é agir impulsivamente, de forma reativa, o que muitas vezes só agrava a situação. Mas e se, em vez disso, você fosse capaz de dar um passo atrás, respirar e responder com inteligência e calma? O estoicismo oferece ferramentas para que você consiga fazer exatamente isso. Vamos juntos transformar a maneira como você encara os momentos mais estressantes da sua vida, permitindo que você tome o controle da sua mente e da sua vida, em vez de ser dominado pelas circunstâncias. Agora é o momento de se aprofundar nessas técnicas, de descobrir como desenvolver o autocontrole e a clareza mental, para que você possa enfrentar qualquer situação, seja ela pessoal ou profissional, com confiança e resiliência. Acredite, você tem o poder de mudar sua forma de reagir aos desafios, e eu estou aqui para te guiar nesse processo. Vamos começar essa jornada juntos e mudar a maneira como você lida com a pressão, o estresse e a ansiedade. Está preparado para dar o primeiro passo em direção a uma vida mais equilibrada e controlada? Então, vamos lá. O estoicismo, por sua natureza prática, é uma filosofia que ensina como reagir de maneira controlada e racional diante das situações da vida. Diferente do que muitas pessoas pensam, o estoicismo não é sobre reprimir emoções, mas sim sobre entender como podemos gerenciar nossas reações diante dos eventos externos. O objetivo principal dessa filosofia é trazer ao indivíduo a capacidade de focar no que está sob seu controle, ao invés de se desgastar tentando controlar tudo ao seu redor. Isso pode parecer simples, mas é uma habilidade que pode mudar completamente a maneira como você lida com as adversidades do cotidiano. A ideia central do estoicismo sobre o controle emocional é muito clara. Aceitamos que existem coisas que
estão além do nosso controle e nos concentramos no que realmente podemos controlar. Ao invés de gastar nossa energia tentando mudar o que não está sob nosso domínio, como o comportamento de outras pessoas ou como uma situação vai se desenrolar, devemos investir essa energia em controlar nossas reações e comportamentos. Por exemplo, imagine que você está em uma reunião importante e alguém faz uma crítica agressiva ao seu trabalho. O que você pode controlar nessa situação? A resposta dessa pessoa? Não. Mas você tem total controle sobre como vai reagir a essa crítica. Você pode escolher ficar irritado, impulsivo e reagir de maneira agressiva, ou pode, como um estoico, decidir responder de forma calma, racional e construtiva. Esse é o ponto de partida para o que os filósofos estoicos chamam de dicotomia do controle, um conceito fundamental que divide as situações da vida em duas categorias: o que está sob nosso controle e o que não está. Ao aprender a diferenciar esses dois aspectos, você começa a focar onde sua energia é mais eficaz. No exemplo da crítica, você não pode controlar a atitude da outra pessoa, mas pode controlar sua resposta emocional e sua atitude diante da situação. Esse é o poder que o estoicismo proporciona. Não deixar que fatores externos, que estão além do seu controle, governem suas emoções e reações. Esse conceito traz não apenas clareza, mas também um grande alívio para quem vive sob pressão constante. Muitas vezes, as pessoas ficam sobrecarregadas, tentando controlar todos os aspectos de uma situação ou tentando mudar comportamentos de terceiros. Isso gera ansiedade, frustração e, frequentemente, uma sensação de impotência. No entanto, ao focar apenas no que você pode realmente controlar, suas ações, suas reações e seus pensamentos, você ganha um senso de paz e controle sobre si mesmo, independente das circunstâncias externas. A beleza dessa abordagem é que ela oferece uma forma prática de viver, especialmente em momentos de grande pressão ou quando estamos diante de situações que não conseguimos mudar. Ao adotar a dicotomia do controle, o espectador começa a ver que pode se libertar do peso da ansiedade, focando em gerenciar o que é possível, sua mente e suas reações. Isso pode ser aplicado em todas as áreas da vida, no trabalho, nos relacionamentos, em situações de conflito ou até mesmo em momentos de frustração pessoal. Em resumo, o estoicismo oferece ferramentas poderosas para o controle emocional. Ele não nega que as emoções existem, mas ensina a lidar com elas de forma mais racional, consciente e equilibrada. O ponto não é impedir que você sinta emoções, mas sim ajudar a direcionar essas emoções para uma resposta mais construtiva e positiva, que vá ao encontro de seus objetivos e de uma vida mais tranquila. Ao internalizar esses princípios, o espectador começa a perceber que, por mais caótica que seja uma situação, sempre há algo dentro dele que pode ser controlado. Sua mente, suas reações e sua atitude diante do que acontece. Agora que já explicamos os conceitos fundamentais do estoicismo, é hora de aprofundar nas técnicas práticas que você pode começar a aplicar imediatamente. A filosofia estoica não é apenas uma teoria abstrata. Ela oferece ferramentas concretas que ajudam a controlar as emoções e a manter a calma em momentos de pressão. Se você está em um ambiente competitivo, sob estresse constante ou enfrentando situações de grande ansiedade, estas técnicas podem ser um divisor de águas, permitindo que você mantenha o controle emocional e tome decisões mais eficazes. Primeira técnica que vamos explorar é o exame diário, um princípio fundamental do estoicismo que ajuda a desenvolver a autoconsciência. Ao final de cada dia, tire alguns minutos para refletir sobre suas ações e reações. Pergunte a si mesmo:
Como reagi às situações de pressão hoje? Fui impulsivo? Fiquei irritado facilmente? Como poderia ter respondido de forma mais calma e racional? O objetivo é não apenas identificar os momentos de perda de controle, mas também aprender com eles. O exame diário é uma prática de introspecção que permite que você tome uma pausa para avaliar como lidou com seus sentimentos e emoções ao longo do dia. Isso é essencial porque, com o tempo, você começa a perceber padrões em suas respostas emocionais e pode começar a moldá-las para se tornar mais equilibrado. Essa prática não é uma crítica a si mesmo, mas uma oportunidade de evolução pessoal. É a chave para o autodesenvolvimento, pois permite que você reaja com mais consciência e controle no futuro. Além do exame diário, uma das práticas mais eficazes para reduzir a ansiedade e aumentar o controle emocional é a respiração controlada. Quando estamos sob pressão, nossa respiração tende a se tornar superficial e rápida, o que faz com que nosso sistema nervoso entre em um estado de alerta. Isso é natural, mas também pode aumentar o estresse e a ansiedade. A respiração 4-7-8 é uma técnica simples e muito eficaz para ajudar a restaurar a calma e reduzir esses sintomas. Para realizar a respiração 4-7-8, basta seguir este passo a passo. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure a respiração por 7 segundos e, em seguida, expire lentamente pela boca, contando até 8. Esse ciclo ajuda a ativar o sistema nervoso parasimpático, que é responsável por reduzir a frequência cardíaca e promover a sensação de relaxamento. Quando você sentir que a pressão está aumentando, reserve apenas alguns minutos para praticar essa técnica. A respiração controlada vai restaurar sua sensação de equilíbrio e clareza mental, permitindo que você pense de forma mais racional. Outro exercício simples, mas extremamente poderoso, é a visualização de resultados positivos. Essa técnica pode parecer algo simples, mas é comprovada pela ciência como eficaz. O cérebro humano não faz uma distinção clara entre o que é real e o que é imaginado. Quando você visualiza algo em sua mente, como uma situação de sucesso em um momento de pressão, seu cérebro começa a criar associações com aquela realidade positiva. Isso ajuda a reduzir a ansiedade, pois seu cérebro se prepara para enfrentar aquele momento de forma confiante e tranquila. A visualização não é apenas sobre visualizar o sucesso, mas também visualizar você mantendo a calma e o foco mesmo quando a pressão aumentar. Por exemplo, se você tem uma reunião importante ou uma apresentação, se imagine mantendo a calma, fazendo as escolhas certas e respondendo de forma equilibrada às situações difíceis. Com a prática contínua dessa visualização, sua mente vai associar essas situações de estresse com controle e tranquilidade, fazendo com que você se sinta mais preparado para qualquer desafio. Porém, uma das ferramentas mais poderosas para o controle emocional no estoicismo é a reformulação cognitiva. Esse conceito vem do estoicismo e é uma técnica fundamental para mudar a forma como reagimos aos eventos. Em vez de simplesmente reagir impulsivamente às situações, a reformulação cognitiva nos ensina a olhar para os desafios de uma maneira mais racional. Quando você se sente sobrecarregado, ao invés de pensar, estou perdido ou não vou dar conta, tente mudar a perspectiva para algo mais construtivo. Diga a si mesmo, essa situação é uma oportunidade de aprendizado. Eu posso crescer com isso. Essa mudança na forma de pensar ajuda a reduzir o impacto emocional de situações difíceis, pois você começa a ver as dificuldades não como obstáculos insuperáveis, mas como oportunidades de evolução. A reforma cognitiva ajuda a aliviar
O estresse, pois muda a maneira como você percebe a pressão. Em vez de ver a pressão como algo negativo, você começa a entender que ela faz parte do processo de crescimento e que pode ser usada a seu favor. Essas técnicas podem parecer simples, mas são extremamente eficazes quando praticadas de forma consistente. O objetivo não é mudar da noite para o dia, mas criar hábitos diários que te permitam, ao longo do tempo, ganhar maior controle sobre as suas emoções e reações. Lembre-se de que o estoicismo não é sobre reprimir ou ignorar as emoções, mas sim sobre aprender a gerenciá-las de forma saudável e racional. Ao integrar o exame diário, a respiração controlada, a visualização e a reformulação cognitiva no seu cotidiano, você começa a construir uma base sólida de controle emocional que vai te ajudar a enfrentar qualquer situação com mais confiança e clareza. Isso, por sua vez, vai melhorar não apenas seu desempenho profissional, mas também o seu bem-estar geral. A prática constante dessas técnicas vai ajudar você a perceber que, com o tempo, a sua capacidade de lidar com situações de pressão vai se fortalecer. Você vai começar a notar que sua mente não entra mais em pânico facilmente e que, quando surgirem momentos difíceis, você pode manter a calma e agir de maneira racional, tomando decisões melhores. O estoicismo, com suas ferramentas práticas, é uma maneira de treinar sua mente para enfrentar o caos do mundo moderno com mais serenidade e foco. E com o tempo, essa prática se torna natural e você se tornará uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, capaz de tomar decisões claras e racionais, mesmo nas situações mais desafiadoras. Aplicando o estoicismo em situações cotidianas, agora que já discutimos as principais técnicas estoicas para controlar as emoções, é hora de entender como aplicá-las em cenários do cotidiano. Afinal, o objetivo do estoicismo não é apenas ter conhecimento teórico, mas integrar esses ensinamentos nas situações reais que nos causam estresse, ansiedade e até mesmo frustração. Como podemos, então, usar esses princípios para enfrentar desafios diários em várias áreas da vida? No trabalho, as pressões podem ser esmagadoras, com prazos apertados, expectativas altas e a necessidade constante de tomar decisões importantes. Aqui, o conceito do amor fati, que significa amor ao destino, é fundamental. Em vez de resistir às dificuldades, o estoicismo ensina a abraçá-las. Você pode aplicar isso na prática ao perceber que qualquer desafio, por mais desconfortável que seja, é uma oportunidade de crescimento. Se um prazo apertado ou um projeto inesperado surgir, ao invés de entrar em pânico, escolha ver isso como uma chance para mostrar sua competência e aprender. Por exemplo, ao invés de se frustrar com o volume de tarefas, você pode se perguntar: como posso lidar com isso de maneira produtiva? E que habilidades posso desenvolver agora que me tornarão mais capaz no futuro? Adotar a mentalidade do amor fati muda a forma como você vê os desafios, permitindo que você mantenha a calma e foco independentemente da situação externa. Isso reduz a sensação de estar sendo atacado pelos problemas e traz uma sensação de controle e empowerment. Nos estudos, especialmente para estudantes que enfrentam a pressão de exames e avaliações, o estoicismo oferece um conjunto de ferramentas poderosas. O maior erro que muitas pessoas cometem diante de uma grande prova ou apresentação é se preocupar excessivamente com o futuro e com o que pode dar errado. Ao invés de se perder nas ansiedade sobre os resultados, o estoicismo ensina a importância de focar no momento presente. Não pense no que pode dar errado, mas concentre-se em fazer o seu melhor no momento presente. O futuro será moldado pelo que você faz agora. Isso significa que, ao estudar, você não deve ficar obcecado com o medo de falhar, mas sim colocar toda a sua energia no esforço de se preparar da melhor maneira possível.
O foco no presente impede que você fique sobrecarregado pela ansiedade do futuro, permitindo que você esteja mais centrado e eficaz durante os estudos. Ao adotar essa mentalidade, o medo do futuro diminui e você começa a perceber que cada passo dado no presente é uma construção do futuro que você deseja. Nos relacionamentos, um dos maiores desafios é a gestão das emoções. Em momentos de conflito, muitas vezes somos levados a reagir de forma impulsiva e emocional, especialmente quando nos sentimos atacados ou incompreendidos. O estoicismo, nesse caso, pode ser uma grande aliada. A prática da virtude estoica ensina que devemos agir com sabedoria, compaixão e autocontrole, em vez de agir com raiva ou impulsividade. Por exemplo, quando alguém faz uma crítica a você ou há um desentendimento com um amigo ou parceiro, o estoicismo sugere que você não responda imediatamente com raiva ou defesa. Ao invés disso, você deve tentar se distanciar emocionalmente da situação e responder com calma e razão. Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com essa situação? E qual seria a reação mais sábia e equilibrada aqui? Ao aplicar a virtude estoica, você começa a ver o outro lado da situação e pode responder de forma construtiva, sem deixar que emoções negativas e momentâneas dominem a interação. Essa abordagem não só melhora a qualidade das suas relações, mas também reduz o estresse e a frustração associada a conflitos. O estoicismo também ensina que nossos relacionamentos devem ser tratados com a mesma equanimidade que damos à nossa própria vida. Mesmo quando as relações se tornam difíceis ou desafiadoras, o estoicismo nos convida a olhar para o outro com empatia, não com julgamento. Quando alguém nos critica ou age de forma agressiva, é fácil cair na armadilha da reação emocional. Mas ao invés disso, podemos ver essas críticas como uma oportunidade de praticar a virtude de ser calmo, sábio e compassivo. No final, o estoicismo nos ensina que a verdadeira paz interior vem da nossa capacidade de controlar nossas emoções e reações, em vez de depender das circunstâncias externas para ditar como devemos nos sentir ou agir. Esses exemplos demonstram como o estoicismo pode ser aplicado em várias áreas da vida. Não importa se você está lidando com o estresse do trabalho, enfrentando a pressão dos estudos ou lidando com um conflito em um relacionamento, os princípios estoicos oferecem uma maneira de lidar com a pressão de forma racional e equilibrada. A chave é lembrar que, embora não possamos controlar o que os outros fazem ou como as situações se desenrolam, sempre podemos controlar como escolhemos reagir. Isso é o que o estoicismo realmente nos ensina: a habilidade de manter a calma, tomar decisões conscientes e agir de forma virtuosa, independentemente das pressões externas. Ao aplicar essas técnicas estoicas no seu cotidiano, você perceberá que, com o tempo, sua capacidade de lidar com os desafios do dia a dia aumentará. A prática constante do amor fati, o foco no presente e a virtude de agir com sabedoria transformam não apenas a maneira como você lida com situações estressantes, mas também a maneira como você se relaciona consigo mesmo e com os outros. Essas práticas não são soluções rápidas, mas transformações profundas que nos ajudam a cultivar a serenidade e o controle emocional. Quando você abraça esses princípios, não importa o que a vida jogue em sua direção, você estará mais preparado para reagir de maneira equilibrada e racional. Como superar o estresse crônico com estoicismo? Estresse crônico é uma realidade para muitas pessoas nos dias de hoje. Ele não surge apenas de eventos pontuais, mas de uma acumulação de preocupações, demandas constantes e a sensação de estar sempre à beira de um colapso. Muitas vezes, o estresse que sentimos não é causado por situações isoladas, mas pela maneira como interpretamos e reagimos a esses eventos.
A filosofia estoica oferece um caminho para transformar essa percepção e mudar a forma como lidamos com o estresse. Ao adotar os princípios do estoicismo, podemos desenvolver uma nova mentalidade que nos permite não só reduzir o estresse, mas também aprender a utilizá-lo como uma ferramenta para o nosso crescimento. O estresse é uma reação natural ao que não podemos controlar. Mas o estoicismo nos ensina a mudar nossa percepção sobre os eventos e a nossa resposta a eles. Ao longo da nossa vida, inevitavelmente nos deparamos com desafios, adversidades e momentos de pressão. Isso faz parte da experiência humana. No entanto, a maneira como interpretamos esses desafios e as emoções que geramos em resposta a eles é o que define se vamos ser consumidos pelo estresse ou se seremos capazes de usá-lo de maneira produtiva. Mudando a percepção sobre o estresse, uma das primeiras lições do estoicismo é que devemos abandonar a ideia de que a vida deve ser fácil ou sem sofrimento. O filósofo Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, afirmava que não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas sim a forma como reagimos a elas. Esse princípio nos ensina que o estresse não é causado apenas pelos eventos em si, mas pela forma como os interpretamos. Se você se vê como vítima de suas circunstâncias, o estresse se torna esmagador. Por outro lado, se você vê cada desafio como uma oportunidade para crescer e se fortalecer, o estresse se torna um aliado. Ao praticar essa mudança de perspectiva, você começa a perceber que o estresse não precisa ser um inimigo, mas uma parte natural do processo de evolução. A construção da resiliência emocional. O estoicismo nos ensina que o controle das emoções é uma habilidade que pode ser treinada e aprimorada ao longo do tempo. Não nascemos com a habilidade de controlar completamente nossas reações emocionais, mas podemos aprender a dominá-las. Isso é um processo contínuo de autoobservação, prática e reflexão. A resiliência emocional, portanto, não é um traço inato, mas uma habilidade desenvolvida por meio de ações conscientes. Ao aplicarmos os conceitos estoicos diariamente, como a reflexão, o autocontrole e a aceitação das dificuldades, nossa capacidade de lidar com o estresse aumenta. O papel do sofrimento na jornada ao estoicismo nos ensina a ver o sofrimento de uma maneira completamente diferente da visão comum. Em vez de lutar contra a dor, os estoicos sugerem que devemos aceitá-la como uma parte intrínseca da vida humana. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, disse: "Não é o sofrimento em si que nos prejudica, mas a resistência a ele." Ao reconhecer que o sofrimento faz parte da jornada, você começa a desenvolver uma mentalidade mais forte e resiliente. Quando você aceita o sofrimento como parte do processo, ele perde seu poder de nos dominar. Ao invés de tentar evitá-lo, você começa a usá-lo para crescer emocionalmente. O estresse. Como oportunidade de crescimento ao longo de nossa vida, inevitavelmente enfrentamos desafios que nos testam. Isso pode vir de situações do trabalho, nos estudos ou até mesmo em nossas relações pessoais. O estoicismo nos ensina a ver o estresse e as adversidades como oportunidades para nos tornarmos mais fortes. O sofrimento, ao invés de ser uma experiência negativa, pode ser transformado em uma ferramenta poderosa de crescimento. Com a prática diária do estoicismo, o estresse deixa de ser uma reação automática e passiva e se transforma em uma oportunidade de crescimento. Isso significa que, ao invés de sermos consumidos pelo estresse, podemos aprender com ele e usá-lo para desenvolver uma maior capacidade de resiliência e autocontrole. Cada vez que nos deparamos com uma situação desafiadora, temos a oportunidade de aplicar os princípios estoicos e, dessa forma, nos tornarmos mais equilibrados e serenos, treinando a resposta ao estresse uma das formas mais eficazes de usar
O estresse como ferramenta de crescimento é treinar nossa resposta a ele. O estresse não é algo que deve ser evitado a todo custo, mas sim algo que pode ser gerido de maneira inteligente. Em momentos de pressão, o estoicismo nos convida a respirar fundo, refletir sobre a situação e responder com sabedoria. Em vez de reagir impulsivamente, devemos pausar e analisar como podemos responder de forma mais racional e equilibrada. Isso requer prática constante e autoconsciência. Com o tempo, você perceberá que a sua resposta ao estresse se torna cada vez mais controlada e racional. Ao invés de sucumbir ao pânico ou à ansiedade, você será capaz de tomar decisões mais ponderadas e eficazes, independentemente da situação. Praticando o exame diário, outro aspecto importante do estoicismo é o exame diário. Todos os dias, ao final do dia, os estoicos sugerem que reflitamos sobre nossas ações, reações e emoções. Isso nos permite identificar padrões e momentos em que reagimos de forma impulsiva ou emocional. Ao fazer essa reflexão, podemos perceber onde poderíamos ter respondido de maneira mais calma e racional. O exame diário nos ajuda a treinar nossa mente e a fortalecer nosso autocontrole emocional. Com o tempo, a prática desse exame diário se torna uma maneira poderosa de integrar os princípios estoicos na nossa vida cotidiana. Superar o estresse crônico não é uma tarefa fácil, mas é possível com a prática constante dos princípios estoicos. O estoicismo nos ensina que o estresse não é algo que devemos temer, mas algo que podemos aprender a controlar e usar a nosso favor. Ao mudar nossa percepção sobre os desafios, ao aceitar o sofrimento como parte da jornada e ao desenvolver uma resposta mais racional e equilibrada ao estresse, podemos transformar nossa experiência emocional e alcançar uma vida mais serena e controlada. Não importa quão grande seja a pressão ou quão difícil seja a situação, o estoicismo nos ensina que sempre podemos escolher como reagir. E ao fazer essa escolha de forma sábia e consciente, podemos não apenas superar o estresse, mas também crescer e nos fortalecer com ele. Manter a consistência na prática do estoicismo pode ser um desafio. Muitas vezes começamos motivados, mas com o tempo, as dificuldades e os obstáculos da vida podem nos desviar do caminho. No entanto, a consistência é a chave para transformar os ensinamentos estoicos em uma parte fundamental da nossa vida cotidiana. Estabeleça uma rotina diária. Uma das maneiras mais eficazes de manter a prática do estoicismo é incorporando seus princípios na sua rotina diária. Isso pode ser feito por meio de rituais simples, mas profundos. Por exemplo, o exame diário, que consiste em refletir sobre suas ações e reações ao final do dia. Esse momento de introspecção permite que você reconheça como reagiu a diferentes situações e onde poderia ter respondido de maneira mais racional e controlada. A prática diária do exame ajuda a aumentar a autoconsciência, o que é fundamental para o controle emocional. Além disso, incluir momentos de respiração controlada pode ser muito eficaz para lidar com a ansiedade e a pressão do dia a dia. Ao praticar essa respiração, quando sentir que as emoções estão tomando conta, você fortalece sua capacidade de manter o equilíbrio, transformando essas práticas em hábitos naturais. Lembre-se sempre, não espere perfeição, apenas tente melhorar a cada dia, mesmo que um pouco. Isso já é um grande passo. A consistência não está em fazer tudo perfeitamente, mas em fazer um pouco todos os dias, por mais simples que seja. Crie lembretes visuais. Às vezes, o maior desafio não é saber o que fazer, mas lembrar de aplicar aquilo quando mais precisamos. Uma técnica útil é criar lembretes visuais que reforçam os princípios do estoicismo. Coloque citações de filósofos estoicos, como Epicteto ou Sêneca, em lugares onde você os verá frequentemente. Pode ser na sua mesa de trabalho,
na tela do celular ou no espelho do banheiro. Esses lembretes visuais atuam como pequenas injeções de sabedoria nos momentos de maior tensão e ajudam a trazer a sua mente de volta ao que realmente importa. Isso pode ser um grande aliado para quem está buscando tornar o estoicismo uma parte consistente da sua vida. Como já disse Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Um simples lembrete visual pode ajudar a trazer essa reflexão à tona exatamente quando você mais precisa. Transforme desafios em oportunidades. O estoicismo nos ensina uma perspectiva poderosa sobre como encarar as adversidades. Em vez de ver os obstáculos da vida como algo que deve ser evitado ou temido, podemos aprender a transformá-los em oportunidades de crescimento. A cada desafio que surgir, pergunte-se: o que eu posso aprender com isso? Como posso reagir de maneira mais equilibrada, em vez de impulsiva? Em vez de simplesmente reagir com frustração ou raiva, pense em como aquela situação pode ser uma chance de exercer as virtudes estoicas de paciência, sabedoria e autocontrole. Isso não apenas mantém seu controle emocional, mas também fortalece a sua resiliência, tornando cada dificuldade uma chance de se tornar mais forte e mais equilibrado. Lembre-se de que a dor e o sofrimento são inevitáveis, mas a maneira como escolhemos reagir a eles está completamente sob nosso controle. Seja paciente consigo mesmo. Um dos aspectos mais importantes para manter a consistência na prática do estoicismo é a autocompaixão. A prática do estoicismo não é algo que acontece da noite para o dia. Não espere que você se torne um mestre do controle emocional de imediato. Haverá dias em que você falhará, dias em que as emoções tomam conta de você, e isso é normal. O estoicismo nos ensina que a perfeição não é o objetivo. O que importa é o progresso constante. Ser paciente consigo mesmo e reconhecer que você está em um processo de aprendizagem constante é crucial. Se errar, não se culpe, mas veja isso como uma oportunidade de aprender. O verdadeiro objetivo do estoicismo é melhorar a cada dia, e a chave para isso é ser resiliente, diante dos próprios erros, sem se deixar desmotivar. O filósofo Sêneca dizia: a falha é o ponto de partida para o sucesso. O importante é seguir em frente, sem desânimo e sempre buscando a evolução. Envolva-se com a comunidade. A prática do estoicismo não precisa ser algo solitário. Na verdade, envolver-se com outros que também seguem os princípios estoicos pode ser uma maneira poderosa de manter a consistência. Participar de grupos online, fóruns ou até mesmo conversar com um mentor ou amigo que compartilha os mesmos interesses pode fornecer um apoio valioso. Esses espaços de troca podem ser extremamente úteis para se manter motivado e comprometido com sua jornada estoica. Ouvir as experiências de outras pessoas, aprender com elas e refletir sobre o que funciona ou não pode ajudar a manter sua prática constante e viva. Quando você compartilha suas vitórias e dificuldades com os outros, cria uma rede de suporte que reforça o seu compromisso e acelera o seu aprendizado. O estoicismo nos ensina a viver em comunidade, a buscar o bem coletivo e a compartilhar a sabedoria para melhorar mutuamente, reforçando a importância da prática diária. Lembre-se de que a consistência é mais importante do que a perfeição. O estoicismo não é uma solução mágica que vai tirar todos os seus problemas emocionais, mas uma filosofia prática e poderosa que, se aplicada consistentemente, pode transformar profundamente sua maneira de viver. A verdadeira força do estoicismo está em sua aplicação constante e prática no dia a dia. A cada pequeno passo, você está se tornando mais equilibrado, mais resiliente e mais sábio. Como diz o filósofo Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa.
O importante é sempre seguir em frente, mantendo a mente tranquila, o coração forte e o espírito inabalável. A consistência na prática do estoicismo vai resultar em um controle emocional mais forte e duradouro, proporcionando uma vida mais equilibrada e focada, independentemente das pressões externas. Não importa quão difíceis sejam os desafios da vida, com o estoicismo, você terá as ferramentas necessárias para enfrentá-los de maneira sábia e tranquila. Como você pode ver, o estoicismo não é uma filosofia abstrata, mas uma maneira prática e eficaz de viver melhor a cada dia. Ao longo deste vídeo, exploramos um caminho poderoso e eficaz para lidar com os desafios emocionais que todos enfrentamos na vida. Aprendemos que o controle emocional não é um talento inato, mas uma habilidade que podemos desenvolver ao longo do tempo, através da prática constante e da aplicação de princípios que são atemporais e profundamente eficazes. Ao entender o estoicismo e como ele pode ser uma ferramenta diária em sua vida, você começa a perceber que a chave para lidar com o estresse, a ansiedade e as emoções intensas está em como você escolhe reagir a esses desafios. Ao longo do vídeo, você descobriu como o estoicismo pode ser mais do que uma filosofia distante, mas uma prática diária que transforma a forma como você enfrenta situações difíceis. O controle emocional, como vimos, é algo que pode ser treinado, desenvolvido e aplicado. E ao fazê-lo, você ganha um poder transformador sobre sua própria vida. Como afirmou o filósofo Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Esta frase encapsula o coração do estoicismo, pois ela nos lembra que, apesar de não termos controle sobre as situações externas, temos total controle sobre nossa resposta a elas. É nesse ponto que se encontra o verdadeiro poder. A capacidade de controlar nossas emoções, nossas reações e, assim, nossa paz de espírito. Agora que você conhece os princípios do estoicismo e as técnicas práticas que podem ser aplicadas no seu cotidiano, é hora de dar o próximo passo. Comece a integrar essas ferramentas em sua vida diária, começando por pequenas ações. A prática constante dessas técnicas pode fazer toda a diferença, criando uma base sólida de resiliência emocional e equilíbrio. Quando você começar a perceber os benefícios de manter a calma e agir de forma racional em momentos de pressão, você verá como essa filosofia tem o poder de transformar a maneira como você vive. Lembre-se, como nos ensina o estoicismo, a adversidade é uma parte inevitável da vida. No entanto, a maneira como você escolhe reagir a ela é o que determinará seu bem-estar e sua paz interior. Cada momento de estresse, cada desafio emocional é uma oportunidade para você aplicar esses princípios e se tornar mais forte, mais sereno e mais equilibrado. Agora eu te convido a dar o primeiro passo. Comece a aplicar essas técnicas e veja como elas podem transformar a sua maneira de lidar com o estresse e as emoções. É hora de se tornar o mestre das suas próprias emoções e criar uma vida mais equilibrada e focada no que realmente importa. E por último, lembre-se de que a jornada para o controle emocional e para uma vida mais equilibrada é contínua. Não há um ponto final, mas sim um processo constante de autodescoberta, aprendizado e evolução. A cada passo que você dá, mas você se aproxima de uma versão mais forte e mais serena de si mesmo. Agora, se você está pronto para dar o próximo passo em sua jornada, aplique o que aprendeu aqui. E como sempre, se você gostou deste vídeo e sente que ele foi útil, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar abaixo suas experiências com o estoicismo. Eu adoraria saber como você está aplicando essas ideias em sua vida e como elas estão impactando seu bem-estar emocional. Vamos juntos continuar nessa jornada de autodescoberta e crescimento. Até o próximo vídeo.
Se você achou esse vídeo útil, deixe seu comentário aqui embaixo contando qual técnica você mais gostou ou qual delas você vai começar a praticar. Compartilhe também suas experiências ou desafios com o controle emocional. Quero saber como essas ferramentas estão impactando a sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos que vão te ajudar a melhorar sua vida emocional e mental. Se você conhece alguém que também pode se beneficiar dessas dicas, compartilhe o vídeo. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta e crescimento. Até o próximo vídeo.